Deus querido Pai, te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade de aqui estarmos. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. Muito boa tarde. Primeira terça-feira do ano e cá estamos nós, tentando aprender um pouquinho mais do porquê que nós estamos aqui na Terra, para quê. Nós viemos aqui só para poluir as coisas e não é por aí, né? Então, todos nós temos que ter consciência que a Terra para a gente é apenas uma escola, aonde nós, através das reencarnações, ou seja, das indas e vindas, nós vamos melhorando devagarzinho, vamos progredindo. Se na reencarnação passada eu era muito orgulhosa, né? Vamos aprender através dos sofrimentos como melhorar. E por aí nós vamos, né? As leis de Deus são perfeitas e estão aí para nos orientar de uma forma fantástica. O Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, logo eu quis hoje começar no capítulo 1º. Será que é porque é a primeira terça-feira do ano? É sim. Eu quis ir lá no início do Evangelho, porque ali a gente já, só no primeiro capítulo, a gente já tem tudo. Então, se a gente estudar com carinho esse primeiro capítulo, nós vamos estar tranquilos. Porque Deus, quando nos colocou aqui na Terra, não vai lá e se vira, não. Ele ama cada um de nós. Somos filhos queridos de um Pai amoroso, justo e bom. E Ele nos está dando a chance, a oportunidade de caminharmos com as próprias pernas. A gente, quando tem as crianças pequenininhas, a gente fica sempre, né, ali naquele cuidado. Ele faz a mesma coisa com a gente. Cuida. Está sempre cuidando. Por isso que, lá atrás, na história do cristianismo, na história do monoteísmo, nós vamos encontrar Abraão, o patriarca do povo hebreu, que deixou para nós um legado. Ali naquele grupo surgiram, né, missionários que vieram chamar a nossa atenção de alguma forma. Não vão pensar que nós somos daqui agora, não. Nós estávamos lá atrás, jogando pedra, aprontando. A gente não é essas florzinhas, não. Então, estávamos nós lá atrás a começar a nossa caminhada evolutiva aqui na Terra. Então, surgiram as tribos, os encontros, né, daqueles espíritos mais evoluídos que vinham até de outros planetas para chamar a nossa atenção aqui. E entre eles estava o Abraão. E entre esse povo do Abraão surgiu quem? Moisés. Moisés deixou para nós, né, os 10 mandamentos, todos nós temos. Ele criou a lei civil, através da disciplina, do rigor, daquele homem forte que ele era, e deixou para nós também os 10 mandamentos que foi recebido no Monte Sinai. E se nós vivenciarmos os 10 mandamentos hoje, estamos com o dever de casa feito. Até mesmo, né? Essa foi a primeira revelação de Deus para a humanidade de uma forma mais incisiva, mais direta, mais objetiva. Volto a dizer, se nós vivenciarmos os 10 mandamentos, problema resolvido. Mas Deus, preocupados com os seus filhos, né, mandou o seu Filho amado Jesus, que veio aqui na Terra
passou pelas vicissitudes de uma reencarnação, ele que já era um espírito evoluído, que não precisava mais reencarnar aqui no planeta, mas ele veio com uma tarefa de nos auxiliar, de ser exemplo. E ele está aqui numa anotação de Mateus, que diz o seguinte: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J e o último ponto. Então, isso foi numa anotação de Mateus, em versículo 17 e 18. Então, foi realmente ali, né, aquele chamamento forte que veio Moisés, trazendo a lei mosaica e a lei divina. Lei mosaica que foi a lei mosaica que ele trouxe para mexer com o povo, para chamar a atenção do povo, porque era difícil, éramos bastante complicados. E trouxe a lei divina, que veio no Monte Sinai, né? Então, a lei mosaica civil era para disciplinar o povo. E a lei divina era uma lei suave, de amor, que trazia aquele aconchego, né? E com isso precisávamos nos modificar. Mas espíritos renitentes no erro, espíritos rebeldes, Deus também, continuando preocupado, mandou a terceira revelação, que foi o Espiritismo. E é essa terceira revelação que nós estamos estudando, que abre o nosso entendimento de uma forma fantástica. Que contém de importante os mandamentos do Decálogo? Será que esses mandamentos resolveram o problema, né? Ali no Decálogo, que é esse que recebeu no Monte Sinai, né? A lei divina, os mandamentos do Decálogo contêm o germe da mais ampla moral cristã. Por isso que eu falei logo nas minhas primeiras palavras, se nós vivenciarmos os 10 mandamentos, estamos com o nosso problema resolvido. Porque ali está contido a mais ampla moral cristã. O Cristo ainda não tinha vindo à Terra, mas o princípio divino, a preocupação de Deus com cada um de nós, estava expressa nos 10 mandamentos. Olha só, primeiro mandamento do Decálogo: eu sou o Senhor, seu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Porque os hebreus eram escravos dos egípcios. Eles sofriam na pele toda a dor, né? Não terás deuses estrangeiros diante de mim. Porque no povo egípcio tinha Deus do sol, Deus da lua, Deus do trovão, Deus da chuva, tinha Deus para tudo. E era necessário que houvesse uma modificação no entendimento sobre Deus. Então, mandou o primeiro mandamento que estava ali, né? Falando sobre Deus. No segundo, não tomarás o nome de Deus em vão. Falar Deus para isso, Deus pra... não é por aí. A gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas, né? O terceiro, lembrar-te de santificar o dia de sábado, porque o povo só pensava nas coisas materiais e era necessário que pelo menos um dia da semana fosse voltado para as coisas de Deus, né? O quarto mandamento, honrar a teu pai e a tua mãe, chamando a atenção da necessidade da família, de estar preocupado com pai e mãe. O quinto,
Não matarás, que era coisa muito comum na época, matar, né? O 6º mandamento, não cometer adultério. Também bastante fácil da gente entender, né? O 7º, não furtarás. Não é meu, eu não pego. Fácil também. 8º, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então, a gente procurar ser sempre sincero, honesto, né? 9º, não desejarás a mulher do próximo. Não cobiçar as coisas, né, alheias, né? E no 10º, não cobiçar a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem outra coisa alguma que lhe pertence. Então, a gente nunca querer o que é dos outros, né? Então, realmente, se a gente vivenciar isso, dever de casa feito, problema resolvido e estaremos bastante tranquilos. Então, aqui está o início, né? Se a gente vivenciar esses 10 mandamentos, vamos estar vivenciando tudo de bom para nós, né? Porque na Bíblia, os ensinos de Moisés aparecem numa linguagem simbólica e com um sentido oculto. Se a gente for ler a Bíblia, se a gente parar para ler, a gente não vai entender muita coisa, não. Porque realmente ali é colocado de uma forma simbólica. Então, a gente pergunta, né? Porque as verdadeiras noções científicas e religiosas não seriam compreendidas naquela época. Inútil, pois, seria apresentá-las em toda a sua pureza. Então, na Bíblia, né, lá atrás, quando começou a preocupação de Deus com o ser humano, as coisas eram colocadas de forma simbólica por isso. A gente não tinha maturidade, a gente não tinha como entender, né? Ia ser perda de tempo, né? Inútil, pois, seria apresentá-las na sua pureza. Realmente, a coisa precisava ser um pouco camuflada para que a gente pudesse, pelo menos, respeitar, já que a gente não entendia na sua pureza, né? Moisés as fantasiou de acordo com as necessidades da sua época, para melhor impressionar o espírito atrasado do seu povo. Então, a gente entende perfeitamente, né, sendo colocado assim, da doutrina espírita, por que isso? Temos ainda, né, muitos dos nossos irmãos que ainda estudam a Bíblia ferrenhamente e que também ali está contido todos os ensinamentos. Mas é mais complicado o entendimento do que da forma leve e suave como a doutrina espírita apresenta para nós. Então, a gente fica tranquilo, porque realmente com a doutrina espírita, os horizontes se dilatam. A gente passa a ter uma visão muito mais ampla das leis de Deus. O progresso das ideias religiosas se faz sem lutas e sacrifícios. Nós sabemos que lá atrás haviam lutas ferrenhas em nome dos deuses, em nome de Deus. Até há bem pouco tempo nós tivemos, né, na Europa guerras por causa de religião. Então, isso é necessário para que o progresso das ideias religiosas se façam presentes? Não precisa, não. Precisa de guerra, não precisa de briga, não precisa de nada, né? Até que essas ideias atinjam seu grau de maturidade, muitos abalos e incompreensões sofrerão, principalmente por causa de quem? Dos comodistas e daqueles que se sentem prejudicados em seus, o quê? Interesses materiais. É a danada da matéria dominando a cabecinha das pessoas. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Não nos tornarmos comodistas e procurar realmente estudar com afinco para que as coisas possam fluir tranquilamente para nós, né?
Que relação se pode estabelecer entre as tarefas de Moisés, Jesus e o Espiritismo, né? E está aqui, né? Moisés abriu o caminho. Jesus continuou a obra, porque ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Vocês sabem perfeitamente disso. Amar a Deus sobre todas as coisas. E que mais? E ao próximo como a si mesmo. Então, quem ama o próximo não vai roubar, não vai matar, não vai adulterar, não vai fazer nada que os 10 mandamentos, né, orientam, nos ensinam. Então, é fácil. E o Espiritismo está aí para concluir esse trabalho. Concluir como? Através da vivência de tudo que está lá em Moisés, que está no Evangelho e que, volta a dizer, se nós vivenciarmos com afinco, estamos com o dever de casa feito. Vamos chegar lá do outro lado, quando nós partirmos, vamos chegar lá do outro lado e falar assim, o que você fez com a doutrina espírita que você recebeu? Procurei vivenciá-la como? Procurando ser amigo, ser fraterno, ser companheiro, não roubando, não matando, não adulterando. Estou lá nos 10 mandamentos, olha lá. É assim, é simples assim. Então o Espiritismo abre o nosso entendimento de uma forma linda. Mas é necessário que a gente tenha que ter o quê? Olhos de ver e ouvidos de ouvir. A gente não pode ficar surdo aos chamados. Nós estamos vivendo hoje no planeta o despertar da nova era. Ela se avizinha para nós. Todos nós somos filhos amados de Deus e estamos aqui para tentar vivenciar essa nova era. Se nós não nos esforçarmos, nós vamos ser levados para outros planetas mais atrasados que a Terra. Nós não vamos herdar a Terra, nós queremos herdar a Terra. E para herdar a Terra, nós precisamos estar focados no bem, no amor ao próximo, a caridade. Aí sim, nós vamos estar vivenciando tudo que a doutrina espírita nos orienta. Porque podemos dizer que o Espiritismo é de ordem divina? Moisés recebeu no Monte Sinai. Jesus, o Filho de Deus amado, nos trouxe o seu evangelho de amor, procurando vivenciar. Ele vivenciou, ele sofreu para nos trazer um exemplo magnífico de amor ao próximo. E o Espiritismo? É de ordem divina? Porque se baseia nas próprias leis da natureza. Os fatos que o Espiritismo apresenta resistem ao tempo e à mais rigorosa análise científica. Não tenhamos dúvida disso. O que não foi comprovado até agora vai ser. Está aí sendo passo a passo. Há muitas moradas na casa do Pai, né? Então, cada vez mais as coisas estão sendo comprovadas. E nós não podemos ter dúvida disso, que o Espiritismo é de ordem divina, porque está nas leis da natureza. Está aí para nós. E nós precisamos divulgá-lo, nós precisamos abraçar isso aí com força, com vontade, porque realmente o mundo está precisando dessa chamada. E a gente precisa, né, estar atento a isso. Porque se a gente ficar parado e cruzar os braços, nos acomodar, nós não podemos nos acomodar. Nós não podemos cruzar os braços. Eu trouxe para movimentar no finalzinho uma história aqui que é: mova-se, haja, prossiga. A gente tem que se mover, a gente tem que se agitar, a gente tem que correr atrás.
Correr atrás das coisas materiais? Não. Correr atrás do nosso progresso, do nosso crescimento, seja intelectual e principalmente o nosso progresso moral. Esse progresso é que vai fazer a diferença para nós. Então, Espiritismo é sim de ordem divina. Ele foi dado, né? Nos foi legado pela espiritualidade maior. Foram mais de 1000 núcleos espalhados pelo planeta. Kardec num trabalho hercúleo, porque não tínhamos internet, não tínhamos nada. Hoje a gente liga aqui, ó, o celular, a gente entra no Google, a gente tem resposta para tudo. Ele precisava receber em vários idiomas, por isso ele foi um espírito preparado para isso, ele era poliglota, então ele lia em todos os idiomas, ele recebia de vários pontos do planeta, foi naquele trabalho fantástico, catalogando, separando, e formou o Livro dos Espíritos, que é a primeira obra. Do Livro dos Espíritos surgiram os outros 4. O Evangelho está contido no Livro dos Espíritos, na parte da lei moral. Livro dos Médiuns está contido lá na parte científica, aonde que Kardec aborda de uma forma muito bonita a intervenção do mundo espiritual no mundo material. E vamos por aí afora, o céu e inferno, comunicações de espíritos de vários escalões morais, espíritos evoluídos e espíritos ainda medianos e espíritos mais atrasados, mas que também deram o seu testemunho. E Kardec compilou e separou aquilo de uma forma fantástica. Então a gente vê, né, seja no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no céu e no inferno, aonde eles também mostram, né, como que a espiritualidade atua de uma forma linda, seja no céu ou no inferno, não importa, mas estamos aí e precisamos estar cientes desse crescimento que todos nós temos que ter, né? Agora, vem outra pergunta aqui. A ciência deve caminhar sozinha? Basta apenas a gente se desenvolver intelectualmente e acabou o problema? É logicamente que a ciência vai puxando a parte moral. Olha só. Ela não deve caminhar sozinha. Para haver um progresso integral, é preciso que a ciência ande par a par com o amor e o coração. Sem amor, a gente não vai a lugar nenhum. É preciso que a gente ame, que a gente busque o nosso crescimento moral, né? E o crescimento intelectual. Então, quando se fala em moral, né? Em amor, em coração, a doutrina espírita também nos chama a atenção para isso. Nós precisamos buscar o nosso crescimento moral e intelectual. Então, vamos incentivar aos jovens. Vamos estudar sim. Eu fiquei admirada de ver na televisão esses dias um menininho de 10 anos, parece-me que, se não me falha a memória, é Robson. Ele começou a ler aos 4 aninhos. Primeiro, leu 32 livrinhos. Logicamente que eram, né? Mas leu 32. E a mãe foi anotando. Ele, esse ano que terminou, ele leu 700 livros. Uma média de 2 livros por dia. Por dia. Nós, às vezes, levamos uma vida e lemos 1 ou 2, 3 e acabou. Ele leu em 21, 500 livros. Todos anotados. Era um homem assim, falando como se fosse um adulto de muita idade na entrevista que ele deu. Isso não é fantástico? São espíritos que estão vindo para a Terra para deixar aqui suas marcas luminosas. E vão deixar.
Mas é necessário que a gente incentive os filhos. Vamos sim, vamos buscar o crescimento, vamos ler, vamos estudar, buscar o nosso crescimento moral e intelectual, para que realmente a humanidade vai melhorando, vai para frente. O mundo vai passar para um mundo de regeneração, mas vai passar assim? Depende da gente. Depende de cada um de nós fazermos o nosso dever de casa. Não vai passar, não. Se nós não nos esforçarmos, o mundo vai ficar de provas e expiações durante mais 1.000, 2.000, 3.000, não sei quantos anos. Então, que a gente se esforce. Vamos incentivar os pequeninos que estão chegando aos seus crescimentos intelectual com a moral. Não vamos nunca deixar de lado a moral, porque é necessário, são espíritos inteligentes, e se a gente deixar, eles dão uma rasteira na gente. Facinho, facinho. Muito fácil, eles são espertíssimos. São espíritos de uma avidez intelectual fantástica. Então, a gente precisa caminhar com eles, desenvolvendo a parte moral, né? Que é que nos torna fácil até mesmo as tarefas mais pesadas. Às vezes a gente tem, né, uma preocupação, a gente acha aquilo tão difícil. O que torna isso fácil? O idealismo, o amor e compreensão da nobre tarefa que nós nos propusemos torna suaves e fáceis as mais pesadas tarefas. Vocês não imaginam como é difícil eu estar aqui trazendo recado para vocês. Não pensa que para mim é fácil, não. Zé Manel era moleza para ele. Ele chegava, conversava, falava, mandava seu recado. Eu preciso me esforçar muito. Eu pesquiso bastante. Eu faço meu dever de casa. Porque eu tenho um ideal, eu tenho uma vontade firme. Eu quero, de alguma forma, colaborar com essa tarefa que eu abracei com tanto carinho. Lá atrás, desde a época do Instituto Lúcis, está ali a minha professora, né, Rosali? Eu sempre busquei, cada vez mais, entender isso aí. Depois veio Zé Manel e nós abraçamos a causa. E cá estamos nós. Ele teve que seguir o caminho dele para outros orbes, com certeza, continua na tarefa. Mas eu fiquei aqui, então eu tenho que continuar desenvolver esse meu ideal, essa minha vontade. Eu gostaria muito de tocar o coração de vocês com as minhas palavras. É necessário que cada um aqui busque o seu crescimento. Ninguém cresce por ninguém. Cada um tem que caminhar com as próprias pernas. Ninguém vai fazer o dever de casa por ninguém. Então a gente tem que se esforçar e muito. Serão materiais as lutas que o Espiritismo terá de suportar para a sua implantação? Porque nós sabemos que o Espiritismo é de pouca gente. Bem poucos abraçaram essa doutrina. E a resposta vem a seguinte: não serão necessárias as guerras, nem as lutas materiais para a implantação do Espiritismo, pois suas grandes lutas são, antes de mais nada, de natureza moral. Então, as coisas vão acontecer naturalmente. Se hoje a doutrina espírita é de pouco, nós sabemos disso, nós temos consciência disso, não importa. As coisas vão acontecendo, porque quem não acredita na reencarnação vai aceitar, mesmo que esteja lá na sua doutrina. Não importa, porque vai chegar um momento que a lógica, a inteligência, a razão vai dizer mais alto que qualquer base religiosa. Então, vai ser o futuro do Espiritismo? Não.
vai ser o futuro das religiões, a implantação desses princípios que a doutrina espírita nos traz, né? Então, a gente não vai precisar de guerra, de nada disso. Já passou essa fase aqui no planeta. Mas vai ser necessário buscarmos, né, essa implantação da doutrina espírita através do nosso exemplo. Nós somos espíritas, nós acreditamos que vamos e voltamos. E muitas vezes. Porque não é possível Deus, que é de amor e misericórdia, nos abandonar. Leva lá, leva uma vidinha difícil, medíocre, cheia de dificuldade, vai embora, acabou. Vai para o céu, vai para o inferno? Não pode. Então, a razão vai nos trazendo o raciocínio. Se hoje eu estou errando, amanhã eu vou ter que me ressarcir perante a lei divina. Não tenhamos dúvida. Se hoje eu roubo, amanhã eu vou responder por isso. Nessa vida ou em próximas vidas. Então, a gente não pode ter dúvida disso. Então, a religião do futuro vai ser o espiritismo? Não. Vai ser o futuro das religiões. Então, a gente tem que ter certeza disso, que todos vão abraçar esta causa de uma forma lógica, através da razão. Porque toca o coração e toca a razão, né? Aí nós vamos lá em Santo Agostinho. Nós sabemos que Santo Agostinho foi um grande vulto do catolicismo. Todos nós sabemos, né? Foi um grande vulto do catolicismo. E agora, como espírito, um grande propagandista do espiritismo. Não é interessante a ver isso? A gente observar isso? Está ele destruindo o que ele edificou? Você acha que é por aí? É lógico que não. Quando nós estamos na matéria, nós temos a nossa visão da matéria. Estamos aqui num corpo material, vivenciando as nossas dificuldades, então a gente tem a nossa visão limitada. Quando liberto do corpo, a gente tem uma visão ampla. A gente entende de uma forma diferente. E foi isso que aconteceu com Santo Agostinho. Não será propriamente destruindo o que ele edificara. Apenas como espírito, pôde ver o que antes não percebera e compreender o que antes não entendia. E então se dedicou à propagação da doutrina dos espíritos. E não dá para entender? É o que eu estava falando. Quando a gente se liberta da matéria, a gente tem uma visão ampla. Aí a gente volta. A gente reencarna. A gente vê de uma forma diferente. E foi o que aconteceu com ele. Porque nós temos várias comunicações dele nos trazendo, né, ensinamentos fantásticos. Ele não está destruindo o que ele implantou aqui na Terra, mas ele está trazendo valores novos, né, para o entendimento da humanidade. Agora, ele vê de uma forma diferente. Mas olha só. Mova-se, haja, prossiga. É melhor que você haja e passe a sentir alguma coisa, em vez de ficar parado, esperando sentir algo para então agir. Olha só. Schukiager era um as da aviação. Era bom, era muito bom nisso. E ele escreveu um livro convidativo. Prossiga. Um sujeito com a sua formação aventureira, que trazia no peito muitas medalhas, ele resolveu provar a sua coragem. Provavelmente tem muito a dizer como prosseguir. Poucos de nós conhecemos a emoção de quebrar recordes,
de velocidade, de barreira, até de andar de bicicleta. A gente não vê nada. Né? Realmente é muito complicado. E ele foi um as, ele foi uma fera na aviação. Uma viúva ou um viúvo fica triste, né? Quando as flores murcham na sepultura lá no jardim, né? Um atleta que vai continuar a sua carreira depois que a idade alguma começa a cobrar as lesões, né? A gente sabe que os atletas vão ter um momento que vão ter que parar. Corre, 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 né? Nós estamos hoje, né? Foi sepultado um grande atleta, mas ele parou lá atrás, com 50 e poucos anos, né? Ele não ficou também de bobeira, não, ele parou, ele foi cuidar de outras coisas, né? Então, a gente sabe, né? As lesões vão cobrar o preço e alguém mais jovem vem para tomar o lugar. Isso é normal em tudo. Como a mãe vai aguentar depois que os filhos crescem e precisam sair de casa? Ah, ficar sozinho, né? Os filhos vão embora, a gente tem que ficar sozinho. Como a vítima vai reagir ao abuso ou à injustiça? Vai se tornar amarga? Como o paciente vai continuar depois que o médico chama para dar o resultado de uma biópsia? Como alguém vai prosseguir quando o fundamento ruir? Qual é o segredo para a gente prosseguir? Eu não tenho certeza se deveria chamar isso de segredo. Vou explicar. Uma parábola africana captou essa ideia muito bem. Todos os dias a gazela acorda pela manhã, ela sabe que deverá correr mais rápido que o mais rápido dos leões. Caso contrário, será morta. Um leão acorda bem cedo todas as manhãs. Ele sabe que precisa ser mais rápido que a mais lenta das gazelas, se não quiser morrer de fome. Está dando para entender? É simples, né? Não importa se você é uma gazela ou um leão. Quando o sol nasce, você precisa correr. Nós estamos na Terra, não é para ficar lá na frente da televisão de braços cruzados perdendo tempo, não. Nós temos que agir, nós temos que agitar, nós temos que correr, sermos fortes, né? Se você teve dificuldades para dar a volta por cima, então precisa manter-se em movimento. Não importa o que fez você parar ou por quanto tempo você está inativo. A única forma de quebrar o ciclo é encarar seus medos e tomar uma atitude, mesmo que ela seja pequena, mesmo que pareça insignificante, não importa. A gente tem que agir. Handel, todos vocês já ouviram falar em Handel, tenho certeza, né? Handel foi um espírito fantástico que esteve aqui na Terra e ele nos deixou exemplos fantásticos. Foi um músico prodígio aos 17 anos. Assumiu o posto de organista da Catedral de Halle, na sua cidade natal. Um ano depois, tornou-se violinista e cravista da Ópera Real de Hamburgo. Aos 21, era um virtuoso do teclado. Quando começou a compor, ganhou fama imediata e logo foi apontado como mestre-capela. Quando se mudou para a Inglaterra, sua fama cresceu. Com cerca de 40 anos, tornou-se mundialmente famoso. Quer dizer, um músico fantástico. Mas teve o seu problema também, olha só. Apesar do grande talento e da fama, ele enfrentou enormes dificuldades. A competição com os compositores rivais ingleses era ferrenha. O público era inconstante e nem sempre assistia às suas apresentações. Estava
passando a fase dele de grande mestre da música, né? Ele frequentemente era vítima de mudanças dos ventos políticos da sua época. Viu-se várias vezes sem um tostão no bolso. À beira da bancarrota. Olha só, Handel. A dor da rejeição e do fracasso era difícil de suportar, especialmente depois do seu sucesso inicial. Ele, que foi um grandíssimo, estava numa fase agora de decadência. Todos nós passamos por isso, gente. Ora, para piorar as coisas, sua saúde não era das melhores. Ele sofreu um tipo de derrame no seu braço direito e ele perdeu o movimento dos dedos. Mesmo após a sua recuperação, continuou desanimado. Em 1741, Handel decidiu que era tempo de se aposentar. Quero mais nada, vou me aposentar, acabou minha vida, né? Embora ele tivesse apenas 56 anos. Estava desmotivado, não tinha posses e fora consumido pelas dívidas. Tinha certeza que ia parar na prisão. Em 8 de abril, Handel deu o que chamou de seu concerto de despedida. Desapontado e cheio de autocomiseração, ele desistiu. Mas em agosto daquele ano, algo impressionante aconteceu. Um amigo chamado Charles Lenin visitou Handel. Deu-lhe um livreto baseado na vida de Cristo. A obra deixou-o curioso, desafiado o bastante para fazer Handel se mexer. Ele começou a escrever. E imediatamente os portões da inspiração se abriram para ele. Seu ciclo de inatividade foi quebrado. Olha bem que coisa linda. Ele escreveu por quase 21 dias sem parar. Então passou mais 2 dias escrevendo as orquestrações. Em 24 dias havia completado uma obra de 260 páginas manuscritas. Chamou a peça de Messias. Olha como foi importante o livro que ele recebeu. Hoje em dia, Messias de Handel é considerado uma obra-prima e o cume da carreira do compositor. Quando a questão é recuperar-se das feridas emocionais provocadas pelo fracasso, realmente não importa quão boa ou ruim seja a sua história pessoal. A única coisa que importa é que você encare seu medo e prossiga. Recuse-se a concentrar apenas na situação presente. O que acontece quando nós ficamos presos ao sofrimento presente? De duas, uma. Ou nós culpamos alguém, você que é culpado de eu estar assim. O que é facilmente, nos torna amargos. Ou nos afundamos na autopiedade, o que nos paralisa. Nunca conseguiremos prosseguir em nossas vidas enquanto concentrarmos toda a nossa atenção em nossa dor presente. E ele encerra assim: vamos, mova-se, haja e prossiga. É o que nós precisamos fazer. Nós não podemos mais marcar passos, minha gente. Vamos agir, vamos nos movimentar, vamos prosseguir, porque nós somos espíritos eternos, criados para a perfeição. Deus nos colocou aqui no planeta para isso. Nós não podemos mais perder tempo.
Cada um aqui hoje está tendo a grande chance de iniciar o ano de 2023, com vontade firme. Eu quero progredir, eu quero me melhorar, eu vou ser melhor, eu vou me preocupar com os nossos semelhantes, eu vou fazer a minha parte, mesmo que seja só um pouquinho, não importa. Se eu não tenho como dar alguma coisa, que eu possa me doar. É um sorriso, é um afago, é um carinho, não importa. O importante somos nós não cruzarmos os braços e nos acomodarmos. Não podemos mais fazer isso. Todos nós somos inteligentes o bastante para vermos de forma diferente essa nossa estadia aqui na Terra. Que Deus possa nos abençoar em nossos propósitos. Que cada um de vocês que estão aqui hoje, com o propósito de crescer espiritualmente, vocês eu tenho certeza que estão, porque vocês poderiam estar em casa na frente da televisão, sentados de braço cruzado, lamentando a vida, lamentando tudo que não pôde fazer até hoje. Mas vocês estão aqui, vocês querem o melhor para vocês. E nós temos certeza que Deus vai abençoar esse propósito de vocês. Ninguém está na terra abandonado. Nós temos o nosso amigo espiritual. Ele vela por cada um de nós. E ele é bem mais evoluído que nós. Deus não nos colocou aqui assim, vai, se vira, não. Ele está nos chamando a atenção através dos mensageiros espirituais, esses anjos guardiões que todos nós temos. Todos nós temos um amigo espiritual e ele está para frente, para o alto, prossiga, se mova. Não lamente o dia, bendiga o dia. Cada amanhecer é uma bênção, gente. Cada amanhecer, quando nós abrimos os nossos olhos da manhã, meu Deus, que coisa boa, ainda estou no corpo, eu ainda estou reencarnada, eu vou agir. E com isso nós vamos vencendo o homem velho que está em nós, que nós somos espíritos com o pé no lodo. Mas nós queremos crescer, nós queremos evoluir, e por isso que nós estamos aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês. E, se Deus quiser, na próxima terça-feira, nossa irmã Sueli teve que fazer uma viagem, né? Vocês sabem, né? Marido desencarnou, cachorro morreu também, e ela também está tendo que se cuidar, então ela está chegando. Deve estar chegando de viagem daqui a pouquinho, tá? Eu falei, vem depressa, porque o Ivan, né, está aqui. Mas ela falou assim, só provavelmente no domingo. Mas ela domingo já deve fazer o estudo da tarde, né? Da noite, porque domingo é à noite, tá? Então, muita paz. Receba o meu abraço fraterno. Que cada um de vocês se sinta abraçado nesse instante. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Porque se não fosse vocês, eu não precisava estar aqui, né? Porta fechada e tranquilo, né? Muita paz para todos.